Nessa entrevista, nós conversamos com o professor Marco Antônio Zago. O professor Zago graduou-se em Medicina pela FMRP em 1970, defendeu seu mestrado em 73 e seu doutorado em 1975. Atualmente, o professor Zago é professor titular aposentado no Departamento de Imagens Médicas, Hematologia e Oncologia Clínica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. O professor Zago foi reitor da Universidade de São Paulo de 2014 a 2018 e é atualmente o presidente da FAPESP. Bem, eu fiz parte da primeira turma de pós-graduação aqui na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, em 1971, que é quando começou a funcionar a pós-graduação, e eu na clínica médica. Bem, para entender o que ocorreu, é também necessário lembrar que esta nossa turma, que se formou em 70 e que entramos na pós-graduação em 71, nós entramos na universidade em 1965, isto é, quando começou o período militar. Então, a nossa vida estudantil foi muito uma reação, em grande parte, àquilo que ocorria na política nacional. Então, nós éramos muito ligados à política nacional, nós éramos muito interessados no futuro do país, muitos de nós éramos ativistas políticos na época, enfrentávamos, enfim, repressão policial, etc. Então era uma turma, como ocorria com a faculdade de um modo geral, mas a nossa turma enfrentou este período. E chegamos em 1970, quando nós nos formamos, logo após a cassação do Hélio Lourenço de Oliveira, que era vice-reitor da USP. Em 69 ele foi cassado porque se opôs à perseguição política dentro da universidade. Então nós tínhamos uma consciência política, um engajamento político muito grande. Este é um tópico importante a ser lembrado. O segundo é que nós assistimos à criação da pós-graduação. Eu já desde muito jovem, desde o início do curso, no terceiro ano, frequentava os laboratórios da faculdade, eu fiz iniciação científica na fisiologia com o professor Migliorini e na hora do almoço eu ficava lá operando ratos, etc. E essas lideranças da faculdade se reuniam lá, tomavam café e discutiam os diferentes problemas, inclusive, num certo momento, a criação da pós-graduação, etc. E na criação propriamente dita da pós-graduação, 3 pessoas, no meu ver, tiveram muita influência. O Maurício Rocha e Silva, que foi a liderança que de fato criou a pós-graduação, o professor Eduardo Moacir Krieger, da Fisiologia, e o Dalmo de Souza Amorim, que era da Clínica Médica e com quem eu conversava muito, era uma pessoa bastante próxima e mantive essa proximidade durante toda a minha vida. Então, eu assisti à criação da pós-graduação, a concepção nova. No caso da clínica, era muito importante que a pós-graduação fosse claramente algo diferente da residência médica, que é uma forma tradicional de formação pós-graduada. Então, esses foram fatores muito importantes. Depois tem o fator pessoal. Como eu disse, eu estava decidido a fazer a carreira universitária. Então, desde o terceiro ano, fiz iniciação científica, primeiro na fisiologia e depois na hematologia. Eu me encantei pela hematologia, porque a hematologia é uma especialidade em que você atende pacientes, em que você trata doenças, mas ao mesmo tempo você examina aquelas doenças do ponto de vista laboratorial. Por exemplo, a citologia é fundamental
para ser um bom hematologista, você tem que ser um bom citologista. E nós passávamos tempo considerável da nossa vida sentados no microscópio, examinando esfregaços de sangue, de medula óssea e assim por diante. E, portanto, já no período do 5º, 6º ano, eu participava das pesquisas que eram feitas na hematologia e que, neste caso, eram pesquisas em que se estudavam alterações dos cromossomos, alterações citogenéticas na gênese das doenças. Então eu acumulei material que mais tarde foi servir para minhas teses de mestrado e doutorado. Eu entrei, como eu disse, em 71, em 73 fiz o mestrado e em 75 o doutorado, mas sempre com material relacionado com a citogenética. Naquela época não existia sequenciamento genético, quer dizer, o mais próximo que nós podíamos chegar dos genes era examinando os cromossomos. Mas nós tínhamos, e isso por influência do meu chefe, orientador na época, Cássio Bottura, é de que nós poderíamos entender as doenças se olhássemos os genes. E o mais próximo que nós tínhamos era olhar os cromossomos. Havia, e isso se confirmou absolutamente, de uma maneira muito firme, a concepção de que as doenças oncológicas, os cânceres, são originados por defeito dos genes. E de fato é isso mesmo, são alterações genéticas adquiridas no DNA, formando clones que se propagam e que causam a doença. Então o que nós procurávamos estudar nesta época era exatamente quais eram estas alterações. A instalação da pós-graduação aqui na Faculdade de Medicina, como eu acompanhei, foi um processo rápido e muito bem sucedido e que alcançou muito bem aquilo a que esse processo se propunha. Veja, a Faculdade de Medicina, naquele momento, ela era relativamente jovem. Quando foi implantada a pós-graduação, a faculdade estava funcionando há cerca de 20 anos, 22 anos. Mas era uma faculdade que tinha sido criada numa situação muito especial. Já era a primeira faculdade no interior, mas não era provinciana. Era um local em que as pessoas olhavam para o mundo. Era uma faculdade de medicina, em que os astros não eram os médicos da cidade, mas os astros eram os pesquisadores que foram trazidos para cá, quer da ciência básica, quer da clínica, da cirurgia, mas era uma concepção de uma faculdade em que se faria busca do conhecimento, não era apenas ensinar. E essa busca do conhecimento já se fazia tradicionalmente. Então, quando eu entrei na pós-graduação, já existiam muitas pessoas que haviam sido formadas aqui e que fizeram o doutorado neste processo de aprendizado com os mais velhos. E era um grande sucesso. Aqui na Faculdade de Medicina já existiam as condições para, de fato, uma criação de pós-graduação que não fosse algo artificial. Isto é, trazer esta formação que se fazia de um modo informal, depois que as pessoas se graduavam, para um sistema mais formal, mais regulado. Né? E assim foi feito de início. Mas lembrando que, como nós já tínhamos um processo, por ser uma faculdade de medicina, nós tínhamos um processo de formação de especialistas muito bom, que ainda continua sendo um processo muito bom, que é o da residência médica, e que forma os médicos especialistas. Portanto, o que precisava fazer na pós-graduação era criar um sistema em que as pessoas aprendessem a fazer pesquisa, aprender a explorar o conhecimento novo, a fazer a crítica do conhecimento e aprender métodos que lhes permitisse obter isto. Então, eu me lembro, meu curso de pós-graduação, quando eu iniciei, além de alguns aspectos muito gerais a respeito da ciência,
um pouco de filosofia, história de ciência. Ele se concentrou em cursos em que nós aprendíamos a fazer alguma coisa. Eu, por exemplo, que estudava hematologia, tinha convivência com métodos que estudavam células. Me lembro que fiz um curso de microscopia, de qualidade, de microscopia óptica, em que todos os princípios da microscopia foram explorados com experimentos. Depois fiz um outro de microscopia eletrônica, para aprender de fato a preparar material, a fazer imagens da microscopia eletrônica, a interpretar e assim por diante. Fiz um outro curso de histoquímica, aprender reações que permitem. Então, era algo muito prático, não era um curso baseado na tentativa de ensinar as disciplinas da clínica médica, a cardiologia, a nefrologia, a endocrinologia, nem ensinar a hematologia, porque a hematologia era algo próprio da especialidade que nós fazíamos. E por isso que eu digo que este embrião, essa primeira fase do curso de pós-graduação foi muito criativo, foi muito bem sucedido. Nós fizemos exames muito severos no final, a respeito das disciplinas que tínhamos cursado. Existia um exame que era diferente para cada aluno, conforme as disciplinas que ele tinha cursado. Bem, isso foi o início. Depois, ocorreram muitas mudanças. A principal delas, talvez, que tenha tido mais impacto, foi a massificação. Isto é, a pós-graduação cresceu muito. A quantidade de estudantes fazendo mestrado e doutorado ficou muito grande. Criaram-se, portanto, rotinas burocráticas que muitas vezes dominam o próprio curso. Quer dizer, aquela individualidade que existia no início, quando começamos, em essência desapareceu. O foco transformou-se na importância das disciplinas, do ensino, mas esta nunca foi, a meu ver, a função fundamental. A pós-graduação está fundamentada no pensamento do estudante junto com o seu orientador, num processo criativo, num processo de exploração da ciência juntos, e assim ele é educado, tendo oportunidade de assistir seminários, conferências, etc., que tratem de temática mais geral. Então, eu diria que, em termos de qualidade, houve sim uma perda importante, a meu ver, uma vez que passamos a nos fixar em rotinas, em burocracia, em respeitar prazos da CAPES para atender às necessidades da avaliação, isto é, o processo de avaliação passou a dominar a pós-graduação. Este foi um grande erro. E nós sabemos, todos sabem disso. E esse processo de avaliação que foi estabelecido há 20, 30 anos, eu me lembro quando começou, não é? Ele acabou dominando, ele mudou um pouco, apesar de dizerem que muda, não muda, e estabelece regras que, por sua vez, para serem respeitadas, dão formato aos cursos de pós-graduação. Existe uma lei chamada Lei de Goodhart. Goodhart era um economista que diz que qualquer processo de avaliação, no momento em que você começa a aplicá-lo, ele distorce o objeto a ser avaliado, porque o objeto a ser avaliado começa a se conformar para atender o processo de avaliação. Isto ocorreu de uma maneira exagerada com a pós-graduação no Brasil, e minha impressão é que está no momento de rever um pouco isto e, portanto, sair desta ditadura da CAPES e as universidades começarem novamente a pensar livremente a respeito da pós-graduação
e da formação de pesquisadores para aquilo que o país precisa, não para atender os critérios de avaliação da CAPES. Eu diria que nós precisamos, em primeiro lugar, saber que a avaliação de um curso de pós-graduação não se faz medindo quanto tempo demora para formar o aluno, tá certo? Qual é o fluxo de alunos e coisas desta ordem. Idealmente, um curso de pós-graduação teria que ser avaliado pela qualidade do produto que ele produz. Isto é, nós deveríamos ter registros, catálogos dos nossos ex-alunos e saber o que estão fazendo e quais e quantos são bem-sucedidos. Isto é a medida para avaliar. Não faz sentido querer que o mestrado acabe em 2 anos, ou em 3 anos, ou 4 anos. Por quê? Por que precisa limitar o tempo? Eu terminei meu mestrado em 2 anos e o doutorado em 2 anos. Mas eu não acho que este é o tempo para se terminar um doutorado. Como eu disse, eu vinha de condições muito especiais para ter terminado neste tempo. Mas eu não acho que isto tenha qualquer influência na importância da pós-graduação. Tá certo? Eu não acho, por exemplo, que a pós-graduação boa é aquela que está sempre crescendo. Eu já vi muitas apresentações a respeito da história da pós-graduação ou da situação atual pós-graduação que começa mostrando gráficos em que as coisas vão aumentando. O número de alunos vai aumentando, o número de disciplinas vai aumentando. Para mim isso não faz sentido. Não quer dizer que crescer é bom. Crescer é bom para o país, é bom para a economia. Mas não quer dizer que para a pós-graduação é bom. Tá certo? Eu não sei, por isso não posso opinar, mas como os nossos egressos da pós-graduação são avaliados durante o seu curso de pós-graduação. Certamente precisa ter avaliação. E esta avaliação não pode ser uma avaliação burocrática. Esta avaliação não pode simplesmente ser a tese no final. E muito menos ser uma pré-tese e depois uma tese. Isso não avalia. Nós queremos saber o quanto os nossos estudantes de pós-graduação estão compreendendo a ciência, o quanto que eles estão fazendo análise crítica da produção científica e da ciência, tá certo? Eles são capazes de fazer isto? Essa é uma pergunta crítica. E eu não sei se as avaliações da pós-graduação respondem a essas questões fundamentais. Mas eu diria que a nossa universidade, a Universidade de São Paulo, assim como as outras universidades públicas do Estado, e somos 6, e somos uma força muito grande na pós-graduação do país, nós deveríamos pensar nessas coisas, temos condições de fazer atividades relacionadas com os nossos estudantes, que são muito mais próximas daquilo que se espera deles no futuro, quando eles forem pesquisadores, chefes de grupos de pesquisa e assim por diante. Se nós tivéssemos um portfólio desses egressos, depois de 10 anos, eu esperaria que ele tivesse publicado artigos relevantes que mudaram de alguma forma conceitos. Eu esperaria que eles tivessem orientado algumas pessoas e que essas pessoas estivessem no bom caminho. Eu esperaria que eles tivessem uma importância no nosso sistema de ciência, tecnologia e educação superior, isto é, ocupassem algumas posições em que eles decidem sobre política científica, sobre educação e assim por diante. Este é um perfil de um estudante de pós-graduação que foi bem sucedido, tá certo? Ele deve, para fazer essas coisas, ele provavelmente deve ter também financiamento de alguma agência importante ou de mais de uma. Esta é um portfólio fácil de desenhar. Não, eu entendo que a pós-graduação é
uma atividade permanente para os próximos decênios, depois não sei. Mas certamente ela é importante porque ela faz parte desta ideia de criar novas lideranças para o futuro. Essencialmente é isso. Nós queremos formar pesquisadores para preencher os espaços no nosso sistema de ciência e tecnologia, mas que serão não apenas pesquisadores no sentido clássico, de trabalhar em laboratórios, mas de fazerem também uma liderança, não é, de todo o nosso sistema de ciência e tecnologia e até político, não só de política de ciência e tecnologia. Então a pós-graduação é uma fonte importante dessas pessoas preparadas para dirigir a sociedade. Então é um segmento muito importante do processo da educação superior. Agora, ela assumiu uma dimensão muito grande. Eu não sei se esta dimensão será mantida ou se é necessário que seja mantida desse tamanho. Veja, eu não estou aqui me alinhando com aquele argumento muito primário que às vezes a gente ouve de que nós estamos formando doutores para depois serem taxistas porque não tem espaço para eles. Não acredito nisto. De fato, nós precisamos formar pessoas qualificadas para que elas possam ampliar o nosso sistema de ciência e tecnologia, fazer com que o sistema de ciência e tecnologia seja um dos motores do desenvolvimento do país. Então, não me alinho com isto. Lembrando que a maioria dos graduados da pós-graduação não irão trabalhar no sistema acadêmico. Se o nosso país, se a economia do país e se o sistema de tecnologia nosso estiver suficientemente maduro. Muitos deles trabalharão em empresas de tecnologia, nos setores de pesquisa e desenvolvimento. No estado de São Paulo já é assim. 54% dos pesquisadores do estado de São Paulo trabalham em empresas. E o que é pesquisador? Pesquisador é uma pessoa que ganha vida fazendo pesquisa. Em algum local ele trabalha e para viver, para manter sua família, ele recebe e a função dele é fazer pesquisa. 54% deles, aqui em São Paulo, estão nas empresas e que é mais ou menos o que ocorre nos países desenvolvidos. 39% estão no mundo acadêmico. Então, nós precisamos formar pessoas para essas atividades e, portanto, a expansão dessas atividades depende de termos pessoas preparadas. Mas a pós-graduação também tornou-se um tipo de digamos, um desejo de todo mundo. Todo mundo quer ter pós-graduação como se ter pós-graduação fosse mais chique. É o suprassumo ter um curso de pós-graduação. E daí, isto afetou de duas formas a pós-graduação. Em primeiro lugar, criou uma fragmentação que, a meu ver, absolutamente inaceitável. Na nossa faculdade mesmo, nós temos pós-graduação em oncologia, em nefrologia, em cardiologia, em endocrinologia, e vai embora. Quer dizer, repetindo as especialidades médicas. Isso para mim não faz muito sentido. Nós deveríamos ter pós-graduação em algumas disciplinas fundamentais das ciências médicas. Pós-graduação em epidemiologia, em fisiopatologia, em medicina celular e molecular, e que serve para o oftalmologista, para o endocrinologista, para o nefrologista e assim por diante. Então criou uma fragmentação porque cada departamento, e não só cada departamento, cada grupo ou subgrupo quer ter a sua pós-graduação. Futuramente eu acho que haverá uma convergência para fazer desaparecer este exagero. O outro exagero é que há pós-graduação em qualquer tipo de atividade que você pensar
profissional. Também não faz sentido. A pós-graduação não serve para isto. A pós-graduação não é feita para formar melhores arquitetos. Para formar melhores arquitetos, existem outras formas de educar. A pós-graduação serve para formar aqueles que vão pensar sobre a pesquisa em arquitetura, o avanço da arquitetura, tá certo? As relações da arquitetura com as artes de um modo geral, com a engenharia e assim por diante. Então há nichos em que você entende os títulos de doutor, de mestre, e entendo isso. Mas fora disso, existe uma máquina de produzir teses de mestrado, doutorado, etc., que, a meu ver, não faz muito sentido. Não é que ela faça mal, mas ela não tem uma grande utilidade e o tempo também provavelmente vai esvaziar. Então, esta, vamos dizer, necessidade que os diferentes setores, departamentos, especialidades têm de ter a sua pós-graduação, com o tempo eu tenho a impressão que chegaremos a uma solução de que, de fato, a pós-graduação é fundamental para o futuro do país, deve ser expandida em algumas áreas, mas, de um modo geral, ela não precisa continuar crescendo e se ampliando e criando sempre novos cursos e novas especialidades, porque ela não tem essa finalidade, a meu ver. Eu acho que a burocracia novamente dominando o bom senso. É só querer que muda. Eu disse, as universidades do estado de São Paulo deveriam repensar seu futuro na pós-graduação e não se submeter a uma ditadura externa que distorce a pós-graduação. A USP tem burocracia em tudo que você imaginar, mas é uma burocracia esclarecida, é uma burocracia com a qual se consegue dialogar, desde que se queira dialogar. É possível mudar as coisas, eu sempre digo isso. Tem burocracia? Tem. É intensa, mas pode ser mudada e o diálogo faz isso. Mas precisa estar convencido que deve ser feita. Depende principalmente de conviver um tempo, de ouvir, de trocar ideias, de provocar, tá certo? E também de observar o comportamento da pessoa, o quanto que ele é persistente para observar, tá certo? Um dos meus alunos muito bem-sucedidos, ele surgiu aqui, nós nunca tínhamos ouvido falar dele, mas ele queria falar comigo. E as secretárias, etc., impunham dificuldades, porque ele não conseguia falar comigo e tal. E aí ele esperou uma hora que não tinha secretária nenhuma, entrou na minha sala e veio falar comigo. E eu achei uma pessoa audaciosa, mas um audacioso pode ser uma pessoa muito perigosa, nós sabemos, não é? Mas também a secretária tinha voltado, ela também teve a mesma impressão que eu. Aí chamamos para uma outra conversa e aí eu coloquei numa situação em que ele tinha que fazer um trabalho muito intenso e não ganhava nada com aquilo. E ele fez com toda a satisfação do mundo, sabendo que ele estava preparando o caminho para a entrada, de tal maneira que foi alguém que foi demonstrando que estava disposto a fazer sacrifícios, a trabalhar, a se dedicar, tá? E, ao mesmo tempo, nós começamos a conversar sobre ciência e sobre o que fazer e como fazer, e ele foi. Então, não tem um figurino para isto. Tem que ser aos poucos e conhecer a pessoa. Portanto, admitir alguém que você não conhece, que simplesmente passou num concurso e que passou em provas, etc., eu tenho muita dificuldade em entender isso na pós-graduação. Nós não estamos falando da graduação, que são outros 500. Mas em que também os critérios puros e simples de um exame padronizado, como, por exemplo, o exame do FUVEST, que é um excelente exame, é fantástico. Não é? Ele seleciona muito bem os alunos, em primeiro lugar, os alunos que estão muito bem preparados
para o exame do FUVEST. Não quer dizer que separa os melhores alunos. É que aqueles que estão preparados para aquele exame difícil, na realidade a maioria são muito bons. Mas nós aprendemos que há outros critérios que são importantes, como por exemplo, a origem socioeconômica, a origem racial e assim por diante, e fizemos as modificações adequadas. No passado dizia-se que isso era impossível, era ilegal, mas nós fizemos. Implantamos cotas na Universidade de São Paulo sem fazer cair a sua qualidade. Portanto, há mecanismos, basta querer. Na minha carreira, muito, muito, muito grande. Quer dizer, eu sou um produto deste período da estruturação e do auge inicial da pós-graduação. Isto é, eu aprendi com o sistema, tive oportunidade, portanto, de expandir meus horizontes, como eu disse inicialmente, naquilo que já existia aqui na faculdade. Logo em seguida, eu fui para o meu estágio de pós-doutorado na Inglaterra, onde abri mais os horizontes. E ao voltar, comecei a orientar estudantes que fizeram, então, parte desse meu esforço inicial de ter um grupo de pesquisa bem-sucedido. Com o passar do tempo, estes estudantes e que foram se graduando e foram fazendo seu doutorado e assumindo o seu próprio caminho aí, eles começaram a me influenciar muito. De tal maneira que até um certo ponto eu tive um papel muito grande na criação dessas pessoas e naquele que eles são, mas depois eles fizeram uma influência muito grande sobre mim, fazendo inclusive mudar de caminho mais de uma vez. Tá certo? Eu cito como exemplo, por exemplo, o Dr. Dimas Covas, que é o diretor do Hemocentro. Ele foi meu aluno de mestrado e de doutorado. Eu iniciei o Dr. Dimas na carreira científica, eu o orientei para ser o primeiro da hematologia responsável pela hemoterapia. Junto com ele, trabalhei junto com ele, criamos o Hemocentro e ele foi assumindo a liderança na questão da transfusão de sangue, da hemoterapia, tanto que hoje ele é provavelmente a pessoa mais destacada em hemoterapia no país. Então ele teve muita influência sobre o que eu fiz daí para frente. Depois eu tive um conjunto de estudantes, como eu fui a primeira pessoa que começou a usar DNA para pesquisa biológica aqui no país, num certo momento eu tinha vários estudantes que vieram da Universidade Federal do Pará, geneticistas. Eu sempre tive uma relação muito próxima com os geneticistas, trabalhei muito com Francisco Salzano, do Rio Grande do Sul, que pode ser visto como o pai da genética populacional no país, tá? Mas o Salzano, naquela época, não tinha os métodos de biologia molecular, de estudo de DNA. Então, eles vieram fazer mestrado e doutorado comigo aqui. Foram 5 ou 6. E com isto, nós começamos a estudar genética populacional, principalmente a dinâmica populacional da população inicial do país, dos indígenas, da chegada dos africanos. E assim, fizemos muitos estudos de genética populacional. E chegou um momento que o meu laboratório estava quase que dedicado à genética populacional. No entanto, eles voltaram para o Pará, um deles ficou aqui, mas os demais voltaram, abriram um bom centro de pesquisa lá. Não fazia mais muito sentido eu continuar fazendo genética populacional de ameríndios, de populações brasileiras, num departamento de clínica médica. E aí meus colegas, meus ex-alunos de pós-graduação, novamente fizeram pressão sobre mim para que nós mudássemos a via novamente. E aí começamos a estudar novamente doenças hematológicas e nos focamos em câncer,
finalmente em terapia celular, que foi o tema do meu primeiro CEPID da FAPESP, já muito influenciado por esses meus ex-alunos. Esta temática deu muito certo no ano 2000. Em 2013 esse CEPID foi renovado e logo em seguida eu saí da coordenação dele porque virei reitor e como reitor não fazia sentido eu fazer isso e o Dr. Dimas assumiu a coordenação. Então, como eu disse, a pós-graduação teve um papel central em toda a minha carreira. Primeiro, porque eu ajudei a formar os pesquisadores. Depois, eles me influenciaram. Tá certo? O Centro de Genética Humana Populacional em Belém do Pará vai muito bem. Estão produzindo trabalhos excelentes e tal. E aqui não se fala mais nisso. A situação do país, neste momento, é preocupante. É preocupante por vários motivos. Nós sofremos o impacto aí da pandemia, que foi muito grande. As pessoas ainda não se deram conta de quanto isso desorganizou nossa sociedade. O impacto que teve na universidade foi imenso. Nós ainda não vimos reflexo disso na produção científica, mas veremos. Então, foi um impacto muito grande na vida da sociedade. Ela desorganizou e está organizando a sociedade sobre outras linhas e outros parâmetros. O que nós teremos a partir de 22, 23 é um mundo muito diferente do anterior. Muitas coisas desaparecerão e outras tomarão outro formato. Neste período, uma das coisas que sobressaiu foi a importância da ciência. Sobressaiu não só para nós que somos cientistas e percebemos a importância da ciência, para todos os cidadãos. A ciência entra hoje na casa de todo mundo, todo dia no jornal. Todo dia estão falando do controle da epidemia, da vacina, dos novos medicamentos. Portanto, a ciência virou um tema de debate, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro. E, novamente, o mundo todo compreendeu que o controle da tecnologia e da ciência é o controle das sociedades. O presidente Biden está reforçando muito isto. Colocou um pacote de trilhões de dólares para reforçar a ciência e a tecnologia, e ele diz com muita clareza, para conter o crescimento chinês. Não é que se tem alguma coisa contra os chineses. Os chineses estão fazendo a mesma coisa, usando a ciência e a tecnologia para fazer o seu controle da economia, tá certo? E geopolítico. Então, grandes potências estão fazendo isso. Então, qual é o nosso caminho? O caminho para os nossos jovens é fazer isso. Não é ficar preso a uma oportunidade de emprego, tá certo? Como antigamente a gente dizia, trabalhar no banco, tá certo? Ter um ordenado seguro todo mês, etc. Esse era o sonho de muitos jovens e o sonho de muitas meninas encontrar um jovem desse tipo para casar e ter uma vida tranquila e com segurança todo fim de mês. Esse não é o momento disso. O momento é de apostar que aqueles que dominarem a ciência, a tecnologia, aqueles que forem suficientemente audaciosos, não só na academia, mas nas empresas, criando suas próprias empresas, etc., estes têm a chave do futuro. E o país tem que fazer isso, tem que fazer isso. Então é uma mensagem de otimismo. E eu acho que os jovens estão preparados para fazer isso. Eles fazem qualquer coisa que queiram fazer. Eles precisam ser motivados.